Há alguns dias estávamos, eu e alguns homens, conversando sobre experiências sexuais, as primeiras experiências sexuais, as mais curiosas, mais interessantes. Aí um deles fez o seguinte comentário: eu não conseguiria transar com uma mulher com uma deficiência, sem uma perna, neste caso. Não conseguiria transar, não conseguiria ter relações sexuais com uma mulher que não tivesse uma perna ou aquela perna sem vida. Acho um pecado. Acho um pecado transar com uma mulher que é deficiente de uma perna. Inicialmente eu achei que era brincadeira, a piada. Mas a insistência no assunto foi de tal maneira que eu não gostei, achei tão estranho essa afirmação tão descabida. Em primeiro lugar, uma mulher com uma deficiência física, ela não se submeteria a fazer sexo se não gostasse de sexo ou não sentisse algum prazer em se relacionar com determinada pessoa. Ou seja, onde está o pecado? A pessoa gosta de sexo, quer transar. Pecado seria se negar a fazer alguma coisa. Até ter vontade, mas se negar a fazer alguma coisa porque acha que seria pecado ter relações com esta pessoa deficiente. Essa pessoa tem sua diferença das outras pessoas, mas nem por isso o prazer pode ser menor. O ultraje seria evidente. Absurdamente acreditar nisso, que seria um ultraje, um pecado ter relações com uma pessoa, um deficiente. Me refiro não só a deficiência física, mas deficiência física, uma perna, mais um braço, auditivo, visual. Qual o problema em se relacionar com uma pessoa com deficiência física? Qual o problema em se relacionar com uma pessoa que pode não responder sexualmente como outras por causa da sua dificuldade? Porém, essa pessoa tem prazer, tem desejo, quer e tem todo o direito de ser abusada na cama até mesmo, dependendo do que ela goste. Tem todo o direito. E não percebo, não consigo ver nenhum pecado em fazer com esta pessoa sexualmente o que tem vontade mesmo, abusar, fazer de tudo, se esta pessoa aceita, respeitando as limitações. Podemos fazer de tudo que ela quer, de tudo que ela gosta. Pecado, na minha opinião, ao meu ver, é se negar a ter relações com uma pessoa de deficiência, com uma pessoa que não tem uma parte do corpo funcionando como nós, como uma pessoa com todas as condições físicas. Eu vejo, inclusive, alguns casos de mulheres com deficiência mental, com dificuldades, sem nenhuma condição de raciocínio, sem nenhuma condição de viver. São, desculpe a expressão, quase vegetais que andam, porque não tem emoções, não tem sensações, é tudo descontrolado. Deficientes mentais, dificuldades, mas tem o corpo todo perfeito. Como disse, já ouvi situações em que estas mulheres, na devida idade, adolescência, foram operadas, foram ligadura de trompa,
impedimentos para a gravidez. Concordo com isso, porque elas, um momento, pode acontecer alguma coisa, elas podem até ficar livres, caso alguém se interesse em ter relações, ou ela mesma gostar e querer ter relações, dependendo de como é sua deficiência. Mas evitar que engravide, que tenha filhos, porque ela não tem responsabilidade nenhuma, não tem como se responsabilizar por um ser, por uma criança. Não tem como, ninguém pode responsabilizá-la. Ela poderá fazer qualquer coisa absurda. Inclusive a criança não será nem dela, porque quem vai cuidar acaba sendo uma avó, uma tia. Então eu concordo com isso. Assim a pessoa, mulher, poderá ter os filhos as relações que sentir vontade, sem ser traumatizada, sem ser proibida. Ou, dependendo do convívio, de onde vive, acaba se interessando em conhecer, nada levado ao pecaminoso, mas fica curiosa em conhecer, em saber o que é, sente um prazer nas regiões, e que todo mundo sente, é normal isso, ter prazer nas regiões íntimas. Mas não ficaria grávida, não traria ao mundo um ser que não teria condições nenhuma de cuidar, não teria condições de assumir a maternidade da forma mais bela que existe. Atitude que eu concordo, que eu aceito. Por outro lado, tem um programa de TV que eu gosto do gesto, da atitude. Muitas crianças, principalmente crianças e adolescentes, com deficiências as mais diversas, deficiências físicas, deficiências mentais, uma coisa incrível, uma grande quantidade de crianças em um programa todo ano. Eu vejo nessas crianças algo curioso. Não gosto de assistir porque me emociono profundamente, me emociono por demais. Mas uma coisa me chama a atenção nos poucos momentos que vejo. São pessoas, crianças e adolescentes, que têm um sabor pela vida difícil de ser visto em outras pessoas sem deficiência de tipo nenhum. É uma garra pela vida, embora talvez saibam que não terão uma vida tão completa, tão normal quanto as outras. Mas sentem, demonstram um prazer em viver incrível, de dar inveja. E aí aquilo, nós, fisicamente completos, reclamamos da vida, reclamamos das dificuldades, reclamamos daquela dorzinha aqui, daquele remédio de uso contínuo que nos causa mal-estar. E vemos uma alma, um anjo, uma criança, que às vezes, como eu já vi, não tem os 4 membros, tem tocos, pedaços de membros, mas tem uma vida nos olhos transborda vida, transborda algo que nós não conseguimos mostrar, não conseguimos sentir. E vem aquela interrogação: como eu, perfeito fisicamente, perfeito mentalmente, não consigo ser feliz como esta pessoa, criança, adolescente, adulto, não consigo me sentir bem como reflete os olhos desta criança. São perguntas curiosas.
Porém, eu acredito que o seu bem-estar, aquele bem-estar daquela criança, é de uma conscientização, de uma verdade absoluta que só ela descobriu na sua pouca idade, muitas vezes. Pode ter sido algo que lhe chegou à compreensão logo que conseguiu raciocinar sobre sua situação presente nesta encarnação. Chegou a perceber que a vida é muito mais que um corpo físico perfeito ou incompleto, que a vida é muito mais que passar por aqui colecionando problemas, colecionando remédios, doenças. Que os remédios às doenças são resultado da nossa vida mal conduzida. Então, são pessoas perfeitas interiormente, de certa maneira, perfeitas espiritualmente, completas espiritualmente, enquanto as pessoas completas fisicamente são muito imperfeitas espiritualmente, imperfeitas emocionalmente, porque não sabem lidar com suas emoções, se perdem nas emoções, tanto nas emoções positivas quanto nas negativas, enquanto essas pessoas incompletas fisicamente são mais completas, são mais equilibradas emocionalmente, já assumiram sua posição e se sentem bem desta maneira. É uma luz que vem de dentro, chega a ser até inexplicável, mas é maravilhosa. É isso que eu tenho a dizer sobre as pessoas incompletas, deficientes de algum órgão, ou de algum mentalmente fora do nosso mundo, mas que de certa maneira são muito bem amadas pelos que estão próximos, são muito bem-quistas. Uma curiosidade que me chama a atenção é que algumas famílias tratam aquele ente com deficiência de algum tipo, trata aquele ente como uma pessoa amada além do que se pode imaginar, uma pessoa querida. Eles não veem o defeito, a falha, a deficiência que aquele ser possui. Não veem, está lá, visível. Às vezes é até feio, mas eles não veem. Às vezes eu vejo do modo mais profundo uma pessoa karmicamente tem de passar por aquela falha física ou mental, passar por aquela deficiência física e mental. É o karma. Só que há um carinho do mundo superior, do astral. Chegam, nascem em famílias de pessoas que precisam expor intensamente um amor fraterno. Pessoas que necessitam desenvolver um amor fraterno. E estes deficientes, que são dependentes, muitas vezes totalmente dependentes, chegam nessa família e acordam essas emoções, esse amor fraterno, transforma estas pessoas. Elas não têm mais problemas para resolver. Os próprios problemas não têm mais, os próprios problemas deixaram de ter importância. É uma coisa linda. A pessoa deixa de ter os seus problemas, deixa de dar importância aos próprios problemas para cuidar deste dependente, total dependente, deste deficiente
de pequena dependência, de pequena deficiência ou grande, mas deixa de cuidar de si para cuidar destes. É maravilhoso, são os milagres da vida. Os milagres do nosso Cristo interior, os milagres do Cristo interior de cada um, que junta pessoas, junta aquela pessoa deficiente com aquela que tem o seu amor atrofiado, a sua paixão por si mesmo atrofiado. E este dependente físico, mental, faz essas emoções atrofiadas explodirem maravilhosamente. E estes cuidadores defendem com garra, com paixão, a estes deficientes, a estes sem condições de viver, de ter uma vida normal. É uma coisa bonita, é uma coisa maravilhosa, uma coisa até inexplicável pelos padrões deste plano, mas totalmente compreensível pelos padrões, pelas leis divinas.